Vocês estão prontas para receber a rajadona de Glória com Aleluia, que vai ser essa live de hoje. Lua minguante, bebê em Capricórnio, hoje, querida. Logo no início do inverno, ó, já tô querendo acelerar as coisas. Logo no início do outono e início do ciclo de Áries. O que é que esse ciclo de Áries eles vai reservar pra gente? Será que vai ter arianas hoje nessa live? E vou mandar, inclusive, a live para as minhas amoras, lindas, deusas, maravilhosas. Cadê essas mulheres? Tem um monte de mulher ainda no trabalho. Esse horário das 18 não é bacana, não é legal. Mas eu saio chamando mesmo assim. Pra avisar que eu tô aqui, entendeu? Porque é sobre isso, é sobre isso. Cadê minhas deusas? Cadê minhas deusas? Eu saio chamando, eu saio convocando. Quem puder vir, venha. Quem mais? Deixa eu ver. E de qualquer forma, minhas deusas, todas as minhas lives, elas ficam... Deusas e deuses, né? Tem um homem, oi, seja bem-vindo. Esse espaço também é para os homens, né? Afinal de contas, a gente precisa aprender a conviver no mesmo planeta, não é isso? Para vocês que estão chegando agora, não me conhecem, tá tendo o primeiro contato comigo, eu sou Bruna Narri. O nome desse movimento que eu faço toda segunda no Instagram é Escola da Mulher Selvagem. Eu sou especialista em saúde da mulher, trabalho com sexualidade feminina, com limpezas uterinas, já há 7 anos. Além de ser psicóloga, além de ser terapeuta holística, além de ser bruxa, além de ser curandeira. E eu gosto de me apresentar para que vocês entendam que esse não é um espaço onde a gente troca informações rasas. Tem muita brincadeira, tem muita alegria, porque isso faz parte do meu estilo de comunicação, faz parte da minha essência também, o senso de humor. No entanto, os nossos assuntos aqui, eles são muito sérios, porque eles falam da nossa subjetividade feminina. Ele fala da reconstrução dessa subjetividade, muitas vezes marcada pelo silenciamento, muitas vezes marcada pela opressão. E então, às vezes, a gente entra nesses tons com maior senso de humor, com maior brincadeira, mas às vezes a gente também vai precisar falar sério sobre algumas coisas. E aí, nós estamos no início de um ciclo. A temporada ariana. Gente, antes eu quero pedir... Vocês que estão aqui comigo na live e puder enviar para pessoas, para mulheres que estão borocochô na vida, que estão perdidas, que estão precisando de direcionamento. Eu vou abrir as cartas hoje para a gente saber quais são os conselhos da deusa para essa semana, das deusas para essa semana da gente. Essa semana, ela é uma semana extremamente importante, tá? Porque é uma semana onde tem uma força dual acontecendo no planeta, à medida que a gente entende que Áries é o primeiro signo do zodíaco. Porém, nós estamos vivendo uma lua minguante, e a minguação da lua convoca essa descida para o inconsciente. É o momento do meio do caminho onde a gente sai do ápice da clareza mental, do ápice da consciência e começa a adentrar camadas mais profundas do nosso eu. Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente às vezes rejeita, aquilo que a gente não tolera facilmente sobre a gente, ainda que sejam nossos aspectos positivos e a gente rejeita. No nosso inconsciente não tem só dor, tem partes preciosas da gente também. Então, a lua minguante é esse movimento de descida para que a gente possa resgatar essas partes. E isso está acontecendo com a potencialização da estação do outono. Eu preciso lembrar que eu tenho que falar baixo. Porque eu tô com a virose e a garganta foi bem afetada nesse momento. E aí eu me empolgo. Eu acho que eu tô falando pro Maracanã, eu acho. Entendeu? E aí eu começo a falar alto. Só tem eu em casa e os gatos. E vocês aí me ouvindo. Bruna, qual é o que é eu ganho ao estar aqui assistindo essa live com você? O que é que altera na minha vida?
Bom, o meu motivo para estar fazendo essa live toda segunda-feira, geralmente ela é às 8 horas, né? Porque eu sei que é o momento que as minhas clientes, e eu faço especialmente para elas, já estão em casa, já jantaram, já botaram o filho para dormir, já estão de banho tomado, estão no momento de relaxamento delas, muitas vezes. E aí eu prefiro fazer nesse horário do final da noite, para que elas possam ser contempladas com o espaço terapêutico que se estende ao consultório. Esse é um dos motivos. Então, se você é minha cliente, você está nessa live comigo, entenda que esse movimento toda segunda é um movimento que eu idealizei também e principalmente para vocês. Para que vocês tenham espaço de autodesenvolvimento para além da uma sessão de terapia por semana. Mas eu também tenho um compromisso com o feminino. Com o feminino, inclusive, que eu não conheço. Com as mulheres que ainda eu não alcancei diretamente. Porque nós, mulheres, estamos todas em processo de transformação de uma ferida muito grande de autoestima. Às vezes, a gente esquece que o peso do mundo não é responsabilidade nossa. É muito fácil a gente acreditar que somos responsáveis por tudo de ruim que acontece na nossa vida. A nossa autoestima ela foi tão afetada, ela foi tão danificada, trabalharam tão arduamente em fazer a gente acreditar que a gente tem menos importância, que nós somos o pecado do mundo, que a gente esquece que determinadas circunstâncias da nossa vida não são só nossa responsabilidade. E a gente se pune por isso. Seja bem-vinda, minha deusa. Seja bem-vinda. Todas vocês. Fico muito feliz de saber que tem mulheres que apoiam esse movimento. Então, é muito fácil a gente acreditar que nós somos as pecadoras, as demoníacas, as erradas, as ingratas. É muito fácil a gente acreditar que tudo que existe de errado é culpa nossa. Que o peso do nosso relacionamento é culpa nossa. Que a questão com o filho ou com a filha é culpa nossa. Que determinados equívocos que acontecem no nosso ambiente de trabalho é culpa nossa. E eu venho criar esse espaço de desenvolvimento da consciência feminina para te lembrar que nem tudo é culpa sua. Tem coisas que é culpa da lua, tem coisas que é culpa dos astros, tem coisas que é culpa do céu. E não é sobre ter culpa ou não ter culpa. É sobre a gente perceber que 50% da nossa realidade é criada pela gente. Eu, você, nós somos co-criadoras da nossa realidade. Mas existe outros 50% que a gente não controla. Que depende da sociedade, que a gente não pode perder de vista nunca. Essa estrutura social que não é justa com as mulheres, que não é justa com mulheres pretas, que não é justa com mulheres periféricas. Tem a parte do mistério do universo. Então, existem múltiplos fatores que influenciam em determinadas situações da nossa vida. Eu estou aqui para te ajudar a alterar aquilo que é possível para você alterar, para nós alterarmos. Quando eu faço essas leituras ao vivo, eu recebo também. Eu sempre tive o hábito, desde quando eu comecei a ler cartas, a fazer essa leitura para mim. Toda segunda-feira eu tenho o hábito de abrir as cartas para saber como vai ser a minha semana. E aí eu pensei, por que não fazer isso ao vivo com as minhas deusas e distribuir conselhos das faces femininas para essas mulheres, para que elas entendam também como alterar determinada realidade na sua vida. Esse é o segundo motivo pelo qual eu escolho estar aqui toda segunda fazendo lives e conversando com vocês. E o terceiro motivo é puramente egoísta. É porque eu não consigo mais, nessa altura do campeonato, nos meus 32 anos,
perceber qual é o sentido da minha vida se não for servir mulheres. Se não for distribuir todo o conhecimento que eu acumulei na faculdade, que eu continuo acumulando através dos cursos que eu faço, das especializações, das minhas experiências, qual é o sentido da minha vida se não for servir vocês? Nem todo mundo tem acesso a autoconhecimento. Nem todo mundo tem acesso a conhecimento sobre a complexidade que é ser humano. Então, o pouco que eu tenho, eu acho que é meu dever social compartilhar. É por isso também que eu estou aqui, para cumprir com o meu dever social. E para fazer com que a minha vida tenha sentido. Porque eu amo falar, eu aprendo mais quando eu ensino. Então, tem todas essas questões. Eu escolhi um tema para essa live especificamente, que é o poder do nosso ventre. Eu percebo ainda as mulheres muito alheias ao seu corpo físico como um todo. Muitas vezes a mente, ela tá até bem organizada. Sob controle, eu gostaria de dizer. Organizada não, mas ela está sob controle. E quando está sob controle, a gente consegue sobreviver. Mas o nosso corpo, ele vai mandando sinais. O nosso corpo, ele vai indicando que algo no nosso interior precisa ser visto. Então, a gente pega o céu, com o Sol em Áries, o primeiro signo do zodíaco, aquele que cria as coisas, que dá o primeiro passo, que avança no sentido do novo. E a gente tem esse novo ano astrológico acontecendo numa lua minguante. Então, como é que eu consigo interpretar isso? Será que não é o momento da gente olhar para aquilo que a gente ainda não conseguiu olhar? E aí você para e pensa, qual é o tema da sua vida que é mais difícil para você olhar? Porque a lua minguante é esse convite. Ver o que tá turvo. Não tá nem muito claro, não tá nem muito escuro. Eu sei mais ou menos onde é que estão os meus aspectos turvos. Mas você sabe em que área da vida? Qual é a história? Aí eu gosto de trazer, né? Qual é a história que se repete? Eu sei que tem algumas clientes aqui assistindo essa live, mas nem todo mundo que vai assistir essa live eu alcanço. E como é que a gente pode proporcionar autoconhecimento se não for fazendo perguntas? Então, a lua minguante, ela é essa penumbra, onde não é totalmente escuridão, mas também não é totalmente iluminado. E esse signo de Áries, ele, com esse Sol em Áries, vem trazendo esse movimento de início para uma busca maior pelo autoconhecimento. Só que esse autoconhecimento é justamente aquele conhecimento que ainda não está claramente revelado. Então, nós, nessa semana, podemos estar sentindo um ímpeto em agir, vontade de começar coisas e, ao mesmo tempo, sentindo uma trava, uma paralisia, um movimento estranho. E aí, quando eu trago para vocês, olha, vamos falar com o nosso ventre. É porque eu percebo que vocês ainda não têm dimensão do poder desse órgão. Mas tudo que a gente cria é influência dele. Ele é o grande caldeirão criativo no corpo da mulher. Ele está intimamente associado à nossa energia sexual. Ele está intimamente associado à nossa energia de prosperidade. Aquilo que a gente consegue materializar depende exclusivamente do nosso útero, não só da nossa mente. E à medida que a gente não consegue perceber que nós somos cíclicas, que existe momento em que a gente vai para fora e que tem momentos que a gente vai para dentro, a gente vive na luta contra isso. E viver nessa luta contra isso pode ser muito prejudicial, pois eu vou contar para vocês, talvez vocês nunca tenham ouvido a minha história. E tem tempo que eu não conto ela abertamente, em live. Hoje eu vou contar.
Essa semana eu tô vivendo muitos movimentos de cura. Muitos. Inclusive, uma cura do enredo central da minha vida. Quando eu decidi trabalhar com o Sagrado Feminino, não foi uma decisão clara que eu tive. Foi um caminho que eu fui percorrendo em meia luz. A pouca luz que tinha era uma voz interna que me dizia que eu precisava me curar. Eu estava desconectada da minha aparência. Eu tinha o hábito de dizer tanto faz. Bruna, você quer o quê? Esse ou esse? Tanto faz. Bruna, você gosta mais assim ou mais assim? Tanto faz, eu não tinha opinião. Apesar de ser sempre uma mulher de posicionamentos fortes, desde a infância, eu estava vivendo um limbo emocional onde eu não conseguia ter muita clareza. Eu estava numa fase da minha vida, ali foi... A minha fase adulta, o início da minha fase adulta foi bem complexa. Mas entre os 24 e os 26 anos ficou bem difícil. Bem difícil, onde dos 24 aos 26 eu tinha que lidar constantemente com muitos pensamentos de sair daqui, de morrer mesmo, de largar tudo. Então, eu vivi um nível de apatia. Meu relacionamento, ele era muito bom por um lado, mas ele estava passando por maus bocados por outro, porque a nossa conexão emocional e a nossa conexão mental era muito massa. Mas eu, na minha falta de conexão comigo mesma, fazia com que eu não tivesse conexão com meu parceiro sexual. E aí a gente precisou aprender isso juntos. Foi um belo dia quando ele falou pra mim: Bruna, não dá mais. A gente precisa sentar e conversar porque sem sexo tá complicado. Eu nunca queria. A gente já tinha o quê? Uns 6 anos juntos? E durante esse período era muita performance, muito mais performance do que verdade. Eu não tinha ainda experimentado o que era verdadeiramente um orgasmo. Eu vivi verdadeiramente um orgasmo aos 26. Por causa desse limite que ele colocou em mim. E aí eu falei, por causa dele, eu falei, não, eu preciso buscar ajuda. E aí nesse processo, eu fui buscar ajuda. Tava muito ruim a nossa relação. E a ajuda que eu busquei primeiro foi conversar com Deus. Eu nem acreditava em Deus, eu nem tinha religião, eu nem nada. Minha relação era com a natureza. Minha relação mais espiritual era com a natureza. Com os cristais, com os artesanatos que eu fazia, com aquela coisa de criar através das mãos. Eu não tinha consciência do meu poder criativo que vinha do meu útero. Eu era muito racional naquela época. E aí, a partir desse limite que ele colocou em mim, não no sentido de terminar a relação, ele foi muito claro nisso. Ele não trouxe essa questão como eu vou te abandonar. Ele trouxe essa questão como precisamos resolver. E eu, por ser capricorniana, amo resolver coisas. Resolver coisas é comigo mesma. Então, eu fui buscar a solução. E aí, no momento de muita dor emocional, eu não sabia que angústia era aquela que eu sentia, mas eu não tinha vaidade, eu não tinha apetite, eu não tinha brilho. O que me mantinha ainda aterrada era a minha arte com as mãos. E aí, nesse momento em que ele traz esse limite, não dá, a gente precisa ressignificar isso, a gente precisa transformar isso, e eu vou em busca dessas curas. Eu nem entendia que existiam essas curas, eu era estudante de psicologia, estava terminando a faculdade. E aí eu pedi um sinal para o céu, eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais viver nessa dor emocional profunda que eu tô vivendo. O que é que tem pra mim aqui? Me mostre. Se você existe mesmo, ainda desafiei, porque eu sou afrontosa. Se você existe mesmo, me mostre. Me mostre. O que é que tem pra mim aqui?
E aí, nesse mesmo dia, eu fui pra UFBA vender meus artesanatos. Eu já tinha concluído a faculdade, eu tava esperando só o dia da colação de grau. Eu já tinha acabado todas as disciplinas. E aí, eu fui pra faculdade. E aí, uma mulher me ofereceu reiki dentro da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Eu preciso lembrar que nem todas as mulheres que me escutam estão na Bahia, né? E aí, desse dia em diante, as terapias holísticas entraram na minha vida, através daquele reiki que eu recebi num canto dentro da Faculdade Federal, na UFBA. Essa mesma mulher me chamou para uma fogueira xamânica. Nessa fogueira xamânica eu ganhei a bolsa do curso de reiki. Conheci outros terapeutas. Nesse curso de reiki, abriu meu terceiro olho, abriu minha pineal, abriu o meu campo mediúnico fortemente. Nesse curso de reiki eu acessei outras vidas. Nesse curso de reiki eu lembrei dos traumas de infância que estavam aprisionados no meu útero e que eu precisava curar urgentemente. Traumas de outras vidas. Eu entendi o que eu estava fazendo ali, o porquê que eu estava vivendo aquilo. Eu entendi o eixo daquela dor. E eu também saí de lá com a pista para o processo de cura. Eu saí daquele curso, eu me arrepio quando eu lembro, e para mim está sendo muito importante ter pessoas testemunhando essa nova onda que está chegando na minha vida. Para mim é muito importante a presença de cada uma de vocês. Talvez eu me emocione. Eu saí de lá com a pista. A pista era a frase que não parava de se repetir na minha cabeça. Você precisa limpar seu útero. Limpar meu útero? Você precisa limpar. Eu passei os 21 dias. Porque quando a gente faz o curso de reiki, só para contextualizar, quando a gente faz o curso de reiki, a gente passa 21 dias fazendo autoaplicação para exercitar, né, o fluxo de energia vital nas mãos para que a gente possa encaminhar para os lugares. Então, durante os 21 dias de autoaplicação, de autocura com reiki, essa frase vinha. Você precisa limpar seu útero. Eu não sabia com quem eu estava falando, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu levei essa frase a sério. E aí, quando eu coloquei no Google como limpar o útero, apareceu vaporização, apareceu Ione Egg, apareceu curso de pompoarismo. Eu falei, vou para esse curso de pompoarismo. E aí, para mim, foi ótimo, porque eu tava com um relacionamento muito abalado nesse quesito sexualidade. Eu tava sentindo que eu precisava acordar aquela vida. Eu era muito jovem para estar morta em vida. E era assim que eu me sentia internamente. Muitas pessoas que conviviam comigo naquele período não conseguiam ter dimensão da dor emocional que eu estava vivendo naquele momento. Minhas colegas de faculdade não conseguiam ter dimensão. Minha família não conseguia. Eu era hippie, a transgressora. Só andava na praia, viajando de cima para baixo, com dread no cabelo. Ninguém nunca ia imaginar que eu estava vivendo aquele drama emocional profundo. E aí eu fui atrás desse curso de pompoarismo e descobri os cristais vaginais, os Ione Eggs. E eu coloquei esse cristal dentro de mim. Eu fui por causa do nome, pompoarismo. Eu falei, pompoarismo, vai ter aqueles brinquedinhos, vai apimentar minha relação, isso vai ser bom pra mim. Fui. Quando eu cheguei lá, eu descobri que, na verdade, o pompoarismo era com esses cristais. Eu, a louca dos cristais, eu falei, gente, é quântico mesmo, hein? Olha onde eu vim parar. Eu amo cristais, já trabalho com cristais. Tô aqui nesse negócio de curando a minha sexualidade. A Mana, a facilitadora do curso, ainda fez uma demonstração de massagem tântrica com a aluna lá que tava lá com a gente. A mulher gozou litros, eu já fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, se ela consegue, eu também consigo. Naquele momento, meu corpo entendeu, naquele workshop, meu corpo entendeu que o orgasmo a gente aprende. O orgasmo está para todas nós.
E o orgasmo, ele não é uma medalha que a gente... Eu preciso falar com vocês sobre isso. Porque esse assunto, ele tá sendo muito recorrente no meu consultório. É de segunda a sexta falando sobre orgasmo feminino. E aí o assunto que mais se repete é o assunto que eu trago pra live. Então, assim, às vezes eu vou incomodar as crianças. Tirem as crianças da sala. A nossa conversa é pra mulher adulta. O nome da escola é Mulher Selvagem. O orgasmo, ele não é uma medalha. Mas quando a gente não vive essa experiência, a nossa autoestima, ela fica abaixo de zero. Porque não é sobre poder ou não poder. É sobre o impacto que isso gera na nossa saúde. Para onde vai essa energia no nosso corpo que não deságua? Vai para nossa mente. Se a gente tem uma estrutura anatômica no nosso corpo que foi pensada, desenhada, preparada para nos dar prazer, o clítoris feminino, né? Cada pessoa fala de um jeito. Tem gente que fala clitóris, eu falo clítoris. Esse órgãozinho, esse botãozinho, ele tem toda uma complexidade de sistema nervoso ali que se articula com o nosso cérebro, que proporciona ondas de prazer, uma cascata de prazer gigante. Então, você estar no seu corpo sem entender que você pode aprender isso, além de ser um grande desperdício, porque são hormônios extremamente positivos para a sua saúde, para a sua vitalidade, para a sua disposição. Você precisa disso para regular seu nível de pensamentos, para regular as erupções cutâneas que surgem pelo seu corpo, para liberar fluxo criativo, para liberar prosperidade e abundância. Gente, quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento através das terapias holísticas, eu estava numa situação de escassez financeira que, só para você ter noção, quando eu vendia R$50 na praia, era de botar o joelho no chão e agradecer. Era muito dinheiro. Vender R$50 na praia era muito dinheiro. Eu tinha feito voto de pobreza. Eu só usava a roupa dos outros. Resto. Que ninguém queria mais. Eu fiz isso conscientemente. A anticapitalista, a antirrebelde, a anticapitalista. E de algum modo, a minha alma precisava viver a renúncia da imagem, do poder aquisitivo, da marginalização do meu corpo sentado na rua vendendo crochê, para que eu internalizasse alguns valores humanos, por exemplo, a humildade. Mas foi cortante também. Então, quando a terapia holística e o sagrado feminino e a ginecologia natural chegou na minha vida, me trouxe uma nova perspectiva de que é possível eu ter um corpo saudável, com base em tratamentos naturais. Afinal de contas, o cristal sai de dentro da terra. As ervas que a gente usa na vaporização são plantas que estão na terra. Reiki é uma energia inexplicável que sai através das nossas mãos. E além de entender que meu corpo podia se curar, porque eu confesso para vocês, quando eu botei o joelho no chão e eu pedi a Deus uma resposta para que eu não tirasse a minha vida, eu não acreditava que eu podia me curar. Eu não acreditava que eu poderia ser feliz dentro do relacionamento. Eu não tinha referência de felicidade no relacionamento. Era comum as minhas ancestrais
As minhas mais velhas todas foram infelizes nos relacionamentos. Eu cresci vendo mulheres frustradas com relacionamento. Eu tava me sentindo muito triste no meu relacionamento e eu tava acomodada achando que era isso mesmo. Com todas é assim. Por que comigo vai ser diferente? Então essas medicinas me trouxeram perspectiva de uma nova vida. Uma vida onde é possível ser abundante, onde é possível ter prazer, onde é possível se curar. Meu corpo foi aprendendo novas experiências. Gente, é assim, inexplicável. A primeira vez que eu tirei o cristal de dentro de mim. Fui lá, aprendi no curso, coloquei o cristal, tirei o cristal. Aí voltei pra casa, passei uma semana usando o cristal. Quando eu tirei o cristal, que eu vi meus fluidos vaginais, eu não conhecia. Eu conheci os meus fluidos vaginais aos 26 anos. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Algo tão íntimo, tão profundo. Minhas clientes da terapia podem estar aqui agora de queixo caído porque eu tô falando essa história. Por que eu tô abrindo isso? Porque você também pode usar a sua energia uterina para reverter processos de congelamento no seu corpo. Seu ventre, ele é quente. Ele é úmido. Ele é fluido e ele é cíclico. Se ele está estático, a gente precisa expor ele a experiências que tornem ele em movimento. Que tornem ele em movimento, que coloquem ele em movimento. Se você está vivendo uma grande escassez financeira, se você está sentindo um grande bloqueio criativo, você não consegue pensar em novas possibilidades para a sua vida, é possível você se conectar com a energia do seu ventre para ativar a criatividade e você tem insights, minha deusa. É possível também você usar a energia do seu ventre para você se conectar com a deusa que habita em você. Você não precisa estar em templo nenhum. Porque você é a imagem e semelhança da deusa. Afinal de contas, um processo encarnatório começa no seu corpo. Você sabia disso? Enquanto essa criança ela não se desenvolve, essa célula ela não se desenvolve, ela ainda é luz. Quando ela habita o seu ventre e ela se desenvolve, ela ganha carne, ela ganha corpo, você está sendo a manifestação da deusa. Você tem o poder de abundância e prosperidade. Você é a própria manifestação da sexualidade sagrada. Sexualidade essa que a gente internalizou como suja. Como fruto do pecado. É por isso que eu botei bem grande na minha bio do Instagram. Lembrando mulheres de que a sexualidade delas é sagrada. Porque quando eu vou para investigação, por que, minha deusa, essa dificuldade de fazer uma masturbação no chuveiro? Por que, minha deusa, você não consegue usar um vibrador? Por que, minha deusa, você não consegue colocar um cristal, um negócio da terra, da natureza, feito por Pachamama, por Gaia? Você não consegue, você tem vergonha de dizer pro seu marido que você tá usando um cristal na sua pepeca. Quando eu aprendi a usar o cristal na minha pepeca, apesar que esse negócio de pepeca eu não gosto, porque nós somos mulheres adultas e pepeca eu acho muito infantil. Entendeu? Mas a gente tem que usar um linguajar para driblar essa plataforma aqui, porque senão ele derruba minha live, derruba meu conteúdo, derruba... Eu vivo enfrentando essa rixa com esse negócio aqui. Mas quando eu botei... Eu era a galinha dos ovos de cristal, meu amor. Eu era, porque... Eu fiz chacota de minha mãe, de minhas primas, de minhas irmãs. Eu saía tirando o cristal assim da pepeca, ó. Ó, fazia o contrai, solta, o cristal saiu, eu mostrava, era um kkkkkk. No final das contas, todo mundo usou o cristal, viu? Todo mundo na minha família usou o cristal. Minha irmã, minha prima, minha mãe, todas usaram cristal.
E eu fazia uma gozação. Então, por que tem essa vergonha de trazer, de falar, verbalizar a palavra sexo? Tem vergonha. Tem vergonha. Não consegue falar em alto bom som. Sexo, transar, gozar, não consegue. Por quê? São anos, séculos de culpabilização do nosso corpo como impuro, como profano, como demoníaco, sendo que não é nada disso. O nosso corpo, ele é sagrado. A nossa sexualidade é a própria expressão da espiritualidade viva, pulsante na Terra. O meu papel como sacerdotisa de sagrado feminino é lembrar essa memória que é viva no seu corpo. E o que isso tem a ver com o céu, Bruna? O que isso tem a ver com esse sol em Áries? O que isso tem a ver com essa lua minguante? A lua minguante é um movimento de descida. Eu vou falar isso quantas vezes for preciso. O que é que você vai buscar no seu inconsciente hoje sobre a sua história? Qual é a parte de você que você deixou lá, esquecida? Precisa lembrar. A minha vida deu uma guinada no momento que eu lembrei. Então eu senti uma dor, uma angústia, uma vontade de morrer. E aí eu paro e penso, será que era a vontade de morrer? Ou era a vontade de matar o sofrimento que eu estava sentindo? Porque a gente morre várias vezes estando em vida. E isso é ótimo, isso é saúde. A natureza, ela nos ensina. O outono é um movimento de descida. E aí, nesse sentido, é interessante reforçar que a lua minguante e o outono, eles são correlacionados. Eles são correlacionados. O outono ainda é a transição entre o verão e o inverno. Então, tem um pouco de luz, tem um pouco de escuridão, tem essa dança entre a luz e a sombra acontecendo no outono, assim como a lua minguante. E esse sol em Áries está talvez nos dizendo, precisa começar um processo profundo de investigação. Um aprofundamento no seu autoconhecimento, na pessoa que você verdadeiramente veio ser. Se isso não tivesse acontecido comigo em 2018, se eu não tivesse despertado a consciência para a espiritualidade, para a minha sexualidade, para o meu corpo, para os meus traumas, quem seria a Bruna? Certamente ela nem seria a Bruna Nahri. Porque Bruna Nahri nasceu nesse curso de Reiki. Esse nome, Anahri, chegou para mim na semana que eu estava me preparando para fazer o curso. Ele ficava assim, ó, falando, Anahri, Anahri. E eu pensava que era Anahri do Rebelde, gente. Eu sou rebelde quando não sigo. Eu pensava que era isso. E não era. Quando chegou no curso de Reiki, o professor foi lá e perguntou, se apresente com seu novo nome. Aí eu olhei, o nome pulou da minha boca. Anahri. Quando eu comecei a investigar, que eu fui olhar, que eu descobri que é um nome guarani, que significa aquela que tem voz doce, que conta a história de uma índia guerreira, que lutou contra os colonizadores, que morreu queimada, e no lugar onde ela morreu nasceu uma árvore chamada Árvore de Seibo. Se eu não tivesse despertado, se eu tivesse seguido a linha que a sociedade tinha colocado, o script, provavelmente, ou eu teria enlouquecido, porque eu estava beirando a loucura mesmo. Muitas vezes, eu tinha rompantes emocionais bem catastróficos, coisas que só eu e meu companheiro sabem. Ou então eu estaria realmente um zumbi. Continuando vivendo na escassez, doente. Eu naquele momento não estava nos meus planos seguir carreira como psicóloga.
Eu só queria pegar o diploma e entregar minha mãe de presente. E sair pelo mundo viajando sem... solta no vento. Sem ambição. Eu tava sem ambição para viver. Eu não tinha planos para minha vida. Eu não tinha planos para o meu futuro. Eu fui uma boa aluna de psicologia. Mas eu me desencantei com o curso, porque o curso ele mexe em muitas feridas da gente. Eu terminei o curso de psicologia totalmente desorganizada. Desorganizada. Então, quem eu seria se eu não tivesse vivido essa transformação? Quem eu posso vir a ser? Hoje eu tenho essa clareza de quem eu posso vir a ser e que eu posso criar. Eu não sou mais vítima das circunstâncias. Eu entendo o meu 50% no processo criativo. E eu tô falando da minha história porque eu só posso falar dela. Eu não posso falar das pessoas que eu atendo. Eu não posso trazer exemplos reais. Seria falso, inclusive, isso. Seria muito falso. Eu sou a própria prova viva de como é possível transformar uma dor emocional numa existência mais leve. Numa existência mais leve. E a minha narrativa é para trazer para você qual é o enredo da sua vida. Qual é a sua história? Qual é a sua grande dedicação nesse novo ano que está começando com Áries, abrindo os portais, o início? Quem é você que vai se buscar? Porque tudo que eu sou hoje, a Bruna Ana Ri, ela meio que estava esperando por mim. Eu tive essa sensação. Ela estava dentro de mim, esperando por mim. Quando eu fui pro curso de ginecologia natural, que eu falei assim, não, eu saí do curso de Onieg, amando essas coisas de sagrado feminino. Eu fiquei impactada com a massagem tântrica que rolou lá no curso, a mulher gozando. Eu falei, meu Deus, existe isso. A minha professora, ela foi super subversiva, entendeu? Eu saí de lá acelerada, eu quero mais. Quero mais, aí fui estudar feminismo, fui estudar, participar de vivência, participar de coisa, começou a chegar as coisas, fui pra formação de ginecologia natural. Eu falei, gente, parece que eu já vivi isso a minha vida toda, é natural pra mim. E aí eu fui me dando conta de que realmente estava pronto dentro de mim. Precisando de lapidação. Hoje meu artesanato é lapidar essa mulher. Dando a ela cada vez mais permissão para ela existir do jeito que ela quiser. Quer dançar, dance. Quer cantar, cante. Quer chorar, chore. Quer viajar, viaje. Quer fazer o quê? Eu falo comigo no espelho. Quer fazer o quê? O que é que você quer? Agora eu tô dedicada a curar uma ferida aí da infância. Mas eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Eu quero que o nosso tempo juntas aqui vale a pena. Eu quero receber lá na frente o seu áudio, o seu texto. Leve a sério, não é uma live qualquer. Não é uma conversa qualquer. Leve a sério. Hoje é dia 24 de março de 2025. E nesse dia eu fui cutucada. Eu fui cutucada a buscar uma parte de mim que está escondida dentro de mim e eu ainda não sei o que é. Vamos descobrir? Vamos descobrir que luz é essa que quer brilhar? Vamos descobrir que mulher é essa que está pronta, querendo ser vista por você? Às vezes pode ser sua criança. Gente, eu tô me arrepiando tanto aqui. Eu tô sentindo tantas forças femininas aqui ao meu redor. Tem tanta energia de mulheres ancestrais aqui. Nesse momento. Que tá assim, surreal de forte esse campo. Tá surreal de forte.
Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu. Eu vou abrir o oráculo do jeito certo, né? Desmonte. O que é desmonte, Sam? Se via com outra aparência. Ó, se vocês confiarem de que o bagulho é quântico, vocês podem se surpreender. Eu quero, antes de abrir o oráculo e pegar a confirmação da deusa, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Valide os sonhos, os pensamentos, a intuição. Vocês não estão ficando loucas. A nossa alma sabe. Ela sussurra. Ela fala aleatoriamente. O desmonte de algo, mudanças, caixas subiam e desciam. É bem forte isso, viu? É bem forte isso. Você pode intencionar para essa leitura de hoje mais clareza sobre essas caixas, essas mudanças. Fica a dica. E aí validar mesmo. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa. Várias sementes, várias sementes lindas vão germinar, porque eu acredito muito no poder das mulheres. Nunca na história desse planeta a gente viveu tanta força, tanto amparo, tanta consciência, tanto acesso. Nós podemos tudo. E o melhor, estamos cada vez lembrando mais que nós podemos tudo. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer isso. Qual é a força da deusa? Eu vou tirar uma deusa que vai nos aconselhar para essa semana. Eu vou tirar uma deusa que vai mostrar qual é o nosso caminho de autoconhecimento. É coletivo aqui, viu? Vai servir para todo mundo. Todo mundo que está na conexão. É uma deusa para o nosso caminho de autoconhecimento. Uma deusa para o nosso conselho. Uma deusa para nossa relação com o nosso corpo. E uma mensagem da espiritualidade. O nosso caminho de autoconhecimento. Eita, meu Deus. Gente, olha de novo. Ela saiu na semana passada. Deméter. Gente, só as bruxas véias das antigas aqui no rolê hoje, hein? Olha, quando eu pergunto, minhas deusas, oráculo, qual é a deusa que vai nos guiar?
no nosso autoconhecimento? O que é que a gente precisa de autoconhecimento para essa semana de lua minguante? Quem responde é a carta da responsabilidade, velho. Eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto. É pra ter emoção, bicha. Oxe, senão não tem graça. Oxi, tem que ter emoção. E suspense didática. É a responsabilidade, gente. Essa deusa, ela tá falando assim, ó, querida. Os seus 50% de co-criadora da sua realidade, pegue pra você, viu? Não fique aí achando que é tudo comigo, com a deusa. Não fique tudo achando que é com o universo. Não fique tudo achando que é com outro, não, amor. 50% desse processo aí de criação é com você. Você tá fazendo a sua parte? Tá fazendo a sua parte? E aí, Bruna, como é que eu faço a minha parte? Como é que eu faço a minha parte? Bom, de várias formas, né? Por exemplo, estando na terapia é um bom caminho. Se você ainda não sabe qual é o seu tema profundo, você precisa começar, então. Lembra que eu falei que Áries traz o início, o começo do processo? Para conhecer esse tema profundo. Eu, por um momento na minha vida, eu achei que o meu tema profundo era sexualidade, mas não é. Eu descobri que o meu tema profundo é a relação com a sobrevivência, que tem a ver com sexualidade, mas não é tanto sobre sexualidade. Meu tema profundo tem muito mais a ver com questões materiais. Então, qual é o seu tema profundo? Começar essa busca, se você já sabe, se você já está em processo, como é que você pode aprofundar nisso? Então, fazer a sua parte, ter responsabilidade, é se comprometer com você. Não é de se deixar para depois, para amanhã. É fazer agora o que lhe é possível ser feito. Não tem como delegar determinadas coisas. Por exemplo, a cura do seu corpo é responsabilidade sua. Se o outro não faz a parte dele, o outro vai viver a vida dele. Você não tem como viver a vida do outro. Então, Maeve, a deusa da responsabilidade, ela traz a clareza de que mulheres adultas sofrem, choram, esperneiam, mas mesmo assim faz o que lhe cabe. Eu contei nos stories esses dias que eu tô tirando minha habilitação, estou na aula teórica, fiquei decepcionadíssima quando eu, na loteria do universo, eu descobri que meu professor, ele não tem ética profissional nenhuma, ele é extremamente abusivo, ele faz piadas de péssimo gosto com as pessoas, ele expõe as pessoas na sala de aula, né? Ele não dá o conteúdo da aula, e aí eu frustradíssima, porque eu investi para fazer autoescola, eu me decepcionei porque eu tive que procurar aula no YouTube para poder pegar a disciplina, porque são 4 horas de aula de manhã, todo dia, em que o professor fica de kkkkkk. Fazendo assédio moral com as pessoas. Fiquei decepcionada, chorei, reclamei, tentei mudar de turma, não consegui. E aí eu falei, isso aqui pra mim é um tapa na cara, ok. O outro não tá fazendo a parte dele, mas como é que eu vou fazer a minha? Dentro disso que tá posto. Então assim, minha deusa, a sua relação com a sua espiritualidade é responsabilidade sua. Se você está sentindo um chamado forte de se conectar espiritualmente, não espere seu marido te levar. Não espere sua mãe te levar. Não espere sua amiga te levar. Se você está vivendo um processo forte de doença no seu corpo, você precisa se curar. É com as suas pernas que você tem que ir. Você pode ter ajuda.
Não é sobre não ter ajuda. Saber receber é importante. Mas a carta ela sinaliza que o processo de autoconhecimento está em bancar a mulher adulta que habita em você. E tem coisas que só você vai poder fazer por você. Entende? Então, quando, por exemplo, aí trazendo a história do início dessa live, né? Quando eu percebi que os traumas que eu vivi na infância estavam no meu corpo, não era no da minha mãe, não era no do meu pai, não era de quem me violou, por exemplo. Não era das minhas amigas, eu tinha que ir. Muitas vezes eu fui para as rodas de sagrado feminino, para os cursos, e vou até hoje sozinha. Sozinha. Porque aquilo ali diz respeito a mim. Eu sei onde eu posso chegar quando eu me exponho a experiências de transformação. E assim, dependendo da sua situação social, Bruna, não tenho como começar a terapia agora. Não tenho. Suas lives estão me ajudando muito. As consciências vão chegando ao longo da semana, mas aprofundar nisso eu não tenho como começar agora de jeito nenhum. Então vá pro YouTube. Bote lá áudio de reprogramação mental para o tema que você identificou. Entendeu? Busque palestras sobre o assunto. Busque terapia gratuita. Busque... Olha só que lindo esse insight que chegou agora. Já dizia Mano Brown, tem que ter para trocar. O que é que você tem nas mãos que pode servir de moeda de troca, que não necessariamente é o dinheiro? Nem tudo é sobre dinheiro. O meu curso de ginecologia natural lá em 2018, agosto de 2018, eu paguei com dinheiro de crochê. Eu me matriculei no curso sem ter o dinheiro do curso. Eu tinha confiança no meu trabalho, que era vender crochê, era o que eu sabia fazer. Eu fui com o crochê debaixo do braço. Chegou lá, eu vendi o crochê. Mas eu já dei assistência para curso de outros terapeutas. Já fui produtora de outros terapeutas para eu poder estar lá aprendendo. Já fiz troca com outros terapeutas. Eu tenho a sorte, isso é coisa do universo, entendeu? Ganhei vários cursos também de sorteio de Instagram. Toda hora eu era sorteado no negócio. Toda hora, Bruna, alguns cursos de Teta Healing eu ganhei no Instagram, entendeu? Sorteio. Foi assim, barra de Axis eu ganhei, entendeu? O de Reiki eu ganhei. Várias coisas eu ganho. Mas se você tem pra trocar, o que é que você tem? O que é que você sabe? Então, se responsabilizar também vai por esse caminho, sabe, minha deusa? Também vai por esse caminho. Chegar na humildade e propor. E ser ética na hora de fazer a troca também, né? Pelo amor de Deus. Saber receber e saber entregar com excelência. Porque aqui nós somos mulheres excelentes. Honestas. Com o nosso princípio. E quando a gente não consegue, a gente comunica. Para que fique leve, para que fique fluido. Então, a carta da deusa, para esse processo de autoconhecimento essa semana, é autorresponsabilidade. E aí a gente vai, eu não sei se eu vou primeiro para espiritualidade, se eu vou para o conselho. A carta de Deméter, ela saiu de novo. Ela saiu na semana passada, na lua cheia. O tema da live da semana passada foi como confiar nas relações. E essa carta, ela é muito positiva a ter saído novamente, porque ela traz os sentimentos. Como você se sente quando você está em contato com determinada pessoa? Como você se sente quando você está em determinado ambiente? O que determinada experiência faz você sentir? Eu comecei a live de hoje falando, nós mulheres temos uma autoestima tão massacrada
que a gente tende a acreditar que o mal do mundo somos nós. Que tudo de ruim é responsabilidade nossa. Será que tá assim? Pesado demais? Precisa se analisar isso. Porque às vezes não é responsabilidade sua. E se tá pesado demais, como é que a gente torna mais leve? Que pesos a gente precisa soltar para que fique mais leve? Essas ondas emocionais que percorrem nosso corpo. O nosso corpo, ele é um grande professor. Se você chega em determinada situação e você sente seu coração trancar, frio na barriga, você se sente envergonhada, você precisa prestar atenção nisso para comunicar ou para se retirar. Tem lugares que a gente precisa levantar e sair em silêncio. Porque o nosso corpo se fechou para aquilo. Falei muito de energia sexual hoje aqui, né? E aí, às vezes, a experiência da troca sexual, ela pode ser esse lugar onde o corpo está acostumado a se fechar para se proteger. Aí vai um grande insight que chegou. Como é que você pode começar a conversar com o seu corpo para que ele vá entendendo que é seguro você se abrir? Já que, de repente, você já tem uma parceria onde você gostaria de aprofundar uma relação sexual mais saudável, mais gostosa, mais orgástica, mais quântica. Como é que você pode dizer para o seu corpo que ele pode se abrir? E às vezes é preciso dizer isso. É seguro se abrir. Ai, gente, eu conto... Eu não sei se eu conto. Eu sou uma fofoqueira, que Deus me perdoe, viu? E meu marido me perdoe também. Mas eu vou contar. Certa vez, quando eu falo assim, orgástico, quântico, né? Tem um vídeo que eu soltei tem um tempo aí no meu Instagram que fala sobre fazer sexo com cristal. E é possível fazer sexo com cristal com uma pessoa que você admira, com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que você adora, né? Ali o amor da sua vida. Ou não precisa ser o amor da sua vida, mas pode ser uma pessoa que você tem uma afinidade bacana, legal. E aí, uma certa vez, eu tava no Vucu Vucu com o cristal e com o meu parceiro. E o cristal, minha irmã, foi um cristal de obsidiana. Eu curtindo lá a vibe, de repente veio um rompante de choro. E eu comecei a sentir, assim, fumaças, nuvens negras saindo do meu cardíaco. E faltou ar. E eu comecei a chorar. Deus habitou naquele momento. Quando eu falo que a sexualidade ela é sagrada. A depender de com quem você esteja trocando. E aí o meu parceiro, ele só fez colocar assim, a mão no meu cardíaco. Ele não sabia o que eu tava vendo. Eu só conseguia chorar e puxando ar. Ele colocou a mão em cima do meu cardíaco e falou pra mim: tudo bem, você tá em segurança. Essa frase mudou todo o cenário. Porque o cristal, ele tinha acessado uma memória de dor. Eu não tinha clareza da memória de dor, mas aquela coisa saindo do meu coração tava doendo muito. Ele, de alguma forma, sentiu também, se conectou também, intuitivo, bruxão. E ele disse pro meu cardíaco, botou a mão no meu cardíaco e disse: tudo bem, você está segura. Pronto, o corpo relaxou na hora. Por que eu tô trazendo esse exemplo específico? Porque Lilith me diz, a carta que saiu na espiritualidade é Lilith, me diz que talvez o processo seja nesse campo da sexualidade. A autorresponsabilidade que a gente precisa ter, a percepção de sentimentos e emoções que a gente precisa ter, tem a ver com isso. Lilith, ela é uma deusa. Eu aprendi errado sobre Lilith. Me disseram que Lilith era um demônio. Na verdade, Lilith é uma mulher submissa. Uma das deusas mais antigas do mundo. E ela simplesmente falou assim: oxi! Você vai mandar em mim? Você não vai. Não vai. Quem é você na fila do pão pra você mandar em mim, meu filho?
Tá maluco, é? Não vou fazer o que você quer. Eu faço o que eu quero. Eu sou a mulher original. Eu sou a primogênita. Olha, se você não fizer o que eu quero, você vai sair do paraíso. Então eu vou pro inferno e você é a rainha de lá. Me deixe. E foi. Essa é a história bíblica. Bíblica. Mas na ideia da deusa, na verdade, Lilith, ela rege os aspectos que a gente rejeita da gente. Ela é o arquétipo da nossa psique que a gente não assume. E por isso tem muito poder. Por isso tem muita influência. Lilith também é justamente a força sexual. Ela vem como a serpente nos contos, mas a nossa energia sexual não é representada por uma serpente? A Kundalini não fica paralisadinha no nosso chakra básico, esperando estimulação sexual suficiente para que ela se desperte e vá ativando todos os chakras até sair pelo topo da nossa cabeça? É isso que é a Kundalini. É isso que é Lilith. É isso que é a força sexual. A força que dá vida. E a gente aprendeu a rejeitar essa força por não conhecê-la. Porque da mesma forma que ela cria, ela descria. Então a gente rejeita a Lilith porque é muito potente. Se a gente domina a nossa energia sexual, a gente pode dominar todos os nossos processos criativos. Só que para chegar nesse campo da gestão da nossa energia sexual, peraí que eu vou ler aqui rapidinho, Vânia. O corpo é como um livro. A maioria das dores que as pessoas têm são poemas e histórias presas. A cura vem da escuta. Menina, isso aí merecia um post. A maioria das dores que as pessoas têm são poemas e histórias presas. É lindo isso. Você acabou de fazer uma poesia, meu amor. Gratidão por essas palavras tão sábias e bonitas. Então, algo me diz nesse jogo, e a própria simbologia das deusas, que a gente está precisando assumir no nível mais profundo de comprometimento a aceitação da nossa energia sexual. Talvez o que está... E Lilith, ela é a própria lua minguante, gente. Ela é a força mesmo da descida para a escuridão. Ela é a rainha do submundo. Ela saiu no espiritual. Ela saiu no espiritual. E aí, para acabar de completar o nosso conselho para essa semana, tipo assim, as deusas, elas são soberanas, velho. Ela fala assim, você tem que ter responsabilidade. O caminho para você é esse. Mas se você escolher não ter também, você vai ter que arcar com as consequências. Aí sai a deusa Hecate com a palavra encruzilhada. Essa deusa, ela também é babadeira. Ela é bruxona. Ela é bruxona porque ela diz assim, ó, são 3 caminhos, meu amor. Você vai pra onde? É o conselho. É a carta conselho. Ela te diz que você escolhe. Tudo bem você não fazer nada do que eu disse aqui hoje na live. Tudo bem, tá tudo certo. Vamos para o próximo ciclo de Áries. Passe mais um ano aí vivendo essa realidade fria. Eu tô aqui pra lhe aquecer. Minha parte eu tô fazendo, mas assim, eu também tenho que olhar pra mim, né? Pera aí rapidinho. Deixa eu respirar aqui, porque, como eu disse, essas cartas também são pra mim, né? Lilith me olhando assim, toda seduzente. Eita, meu Deus, o que é que eu tenho a aprender mais com a minha sexualidade? A fazer dinheiro. A fazer dinheiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Altos downloads chegando aqui agora com essa frase. Ai. Tem que levar a sério os bagulho, porque é verdade. Tá certo, minhas deusas? Vocês têm perguntas? Tá tudo claro entre a gente? O caminho é da autorresponsabilidade. A espiritualidade diz que a gente precisa aceitar nossa sexualidade, né? Pra parar com essa história de ficar reprimindo Lilith dentro da gente. Inclusive, Lilith, ela é uma força na astrologia.
ela é um fenômeno astrológico, que é quando traz à tona as nossas sombras. Então, assim, vamos fazer as pazes com ela. É melhor. Assim, conselho de irmã, é melhor. Porque quando ela quer subir no palco e dar show, meu amor, ela bota a gente pra passar vergonha. Entendeu? Eu não sei se vocês têm esse domínio assim de astrologia a ponto de perceber essa influência na sua vida, né? Eu não sei, mas eu sei que já tive alguns rompantes de conexão com Lilith. Quando eu não tinha consciência, eu lembro hoje com clareza desses movimentos e foi bem severo, assim, sabe? Deu no outro dia eu ter que buscar minha vergonha. Eu chutei o balde e no outro dia eu tive que buscar o balde, morta de vergonha, porque o que precisava ser liberado de energia era muito visceral e eu não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo. Então, assim, não tô querendo colocar medo em vocês, mas vocês podem, ao sair da live, buscar onde é que tá Lilith no seu mapa astral. Vocês podem buscar entender que força astrológica é essa. Assim como compreender esse arquétipo da deusa, tá? Porque tem a ver com essa sexualidade reprimida. E aí, para essa semana, vamos potencializar esse processo. Não é para se sabotar. Se você fizer isso, tudo bem. A encruzilhada tá aí, esperando de novo. Um novo ciclo virá. Tá certo, minhas deusas? Eu acho que eu falei demais, eu chorei pitangas, contei minha história toda pra vocês. Bastidores íntimos, quânticos, orgásticos, que só vai pegar quem assistiu a live até o final. Tá bom? Mas eu quero dizer a vocês que eu fico muito grata com esse movimento. Aceito sugestão de temas. Aceito que vocês enviem essa live para as pessoas que precisam quebrar esses padrões, tirar suas amarras também. A cura de uma é a cura de... Ju, meu amor! Maracujá do mato, minha cheirosa. A mulher mais cheirosa que existe nesse mundo é ela, viu, gente? Esqueça tudo. Então, eu super fico feliz. Quero dizer para as meninas de Lauro de Freitas, de Salvador, que eu tô chegando esse final de semana aí. Sexta-feira vou realizar um workshop de ginecologia natural. A gente vai ouvir nosso corpo, a gente vai ouvir nosso ventre. Quero dizer também que na próxima segunda tem ritual de vaporização do útero coletivo para as meninas do meu clã. Mas se você quiser fazer parte, tá sempre de portas abertas para te receber. Tá? Na próxima segunda vai ser lua nova e a gente vai fazer esse ritual na nossa comunidade mais fechadinha, né? E aí tem vários processos terapêuticos que acontecem nesse ritual, meditação, yoga, dança, bruxarias, enfim, é sempre um movimento muito lindo de autocuidado. Então, sexta tem workshop de ginecologia natural, presencial. Segunda tem ritual de vaporização do útero. E caso alguma de vocês perceba que precisa de uma leitura mais profunda, precisa entender plano mental, precisa entender plano material, precisa entender relação com o dinheiro, relação com os relacionamentos, entender melhor a relação com a espiritualidade, vocês podem me acionar. A partir da semana que vem, eu acredito que eu vou ter alguns horários disponíveis para fazer atendimento com as cartas, tá? Cartas da deusa, carta de Maria Mulambo, o tarô, baralho cigano. Tem uma diversidade. Ultimamente eu tô usando todos os meus baralhos nos atendimentos. Tô contando uma linda história para vocês, usando todos esses arquétipos ali Também depende do campo da mulher, né? Depende muito do campo, mas tem sido assim, tem sido bem forte, bem legal. Tá? Quero dizer, inclusive, que as cartas, elas mostram, elas apontam, mas a resolução, ela depende da gente. Pra gente fechar, quero convidar vocês a colocarem as mãos no coração. A gente abriu um campo muito forte aqui. Pelo menos pra mim, foi bem intenso. Com as mãos no coração, com os olhos fechados. Com os pés de preferência no chão. Se você estiver na sua cama, pode deitar.
Você pode colocar uma mão no seu ventre, embaixo do seu umbigo. E entre em contato. Só sentindo, só percebendo. Como é que você tá? Como é que tá tudo aí dentro? Então faz uma respiração com a responsabilidade. Ela não é um peso. Ela, na verdade, é a sua potência de escrever a sua história do jeito que você quiser. A sua responsabilidade te dá esse poder. A sua responsabilidade te torna mulher adulta e rainha da sua história. Autora da sua própria história. Permita que os seus sentimentos aflorem, que a energia de Deméter, a grande mãe das estações, a grande mãe dos ciclos da natureza, nos ensine que a gente pode confiar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na abertura natural do nosso corpo e também na retração natural do nosso corpo. Que a gente saiba validar as sensações do nosso corpo. Respira de lá do umbigo, respira grande, crescendo a barriga. Respira grande, conectando a pelve. Sentindo Lilith viva na sua pelve. Talvez esse seja o seu primeiro movimento de autorresponsabilidade com a aceitação da sua força sexual. Respira isso. E vai trazendo essa respiração de lá de baixo para o alto da sua cabeça. Respira grande e profundo. Trazendo o ar para o seu campo de visão. Para que você tenha total clareza das suas decisões nessa semana de lua minguante. Daquilo que você está indo buscar dentro de você. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força poderosa, mãe, que nos ensina a onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Gratidão, mulheres. Muita luz para nossa semana. Eu honro cada uma de vocês. Gratidão, 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 gratidão.